Ok, então vamos lá começar o nosso encontro de hoje, tá? Falando um pouquinho sobre o Miro, né? Tem algumas pessoas aqui online, talvez mais algumas pessoas vão entrando também, conforme a gente for passando. Ah, mas o nosso foco hoje principal é apresentar um pouco da ferramenta, né? Eu tenho até um outro vídeo no YouTube, né? Quem está vendo isso gravado pode ter acesso também, usando o Miro para fazer análises funcionais baseadas em processos, mas minha intenção hoje é expandir um pouquinho mais, mostrar um pouco mais de outras utilidades dele, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá dando certo aí? Tá chegando aí? Certinho? Pronto. Então, eu normalmente uso o Miro nessa versão aqui, que é a versão de desktop, tá? Então, dá para você baixar. Eu prefiro porque, em geral, não me dá problemas, assim, de falta de conexão, coisa do tipo. Mas se vocês quiserem, ele também roda direto no navegador e também roda como aplicativo, tanto Android como iOS, né? Então tem várias versões, né? O Miro, na verdade, ele é uma espécie de quadro branco virtual, né? Então dá para ver que ele tem bastante espaço aqui para a gente preencher com várias coisas, né? E uma das funções principais dele, assim como ele é divulgado, é para o gerenciamento de grupos de trabalho, né? Então, empresas de tecnologia, de marketing, de publicidade, muitas vezes usam essa ferramenta, né? E vocês vão ver que, inclusive, muitos dos templates que vêm originalmente, assim, dentro do Miro, eles são mais voltados para esse público, né? Mas também acho que é uma ferramenta bem útil para nossa prática clínica, né, na psicologia ou até mesmo em outras profissões, né? Pensando em atendimentos online, mas presenciais também, né? Dá para a gente fazer o uso dela. Então, eu pensei em de início usar um pouquinho dessas ferramentas aqui mais simples mesmo do Miro, só para vocês entenderem como é que é o funcionamento, e depois eu mostrar algumas aplicações de fato, tá? Então, como eu já mostrei, né, tem esse espaço todo aqui grandão que ele coloca, né? A gente consegue se deslocar por esse espaço usando o scroll do mouse, né, dando zoom out, zoom in, né? Ah, e na ferramenta básica, eu tanto posso estar clicando aqui para selecionar coisas, como se eu uso o botão direito do mouse e ele vira uma mãozinha e eu consigo mover, né? Coisa bem parecida com outros softwares, né? Se eu tirar isso aqui, aí ele fica só a mãozinha, fico só passeando por aqui. Esse segundo item aqui é de templates, né? Como eu comentei, o Miro ele tem uma série de templates próprios dele, criados pela própria equipe do Miro, para fazer uma diversidade de coisas. E também tem alguns templates da comunidade, ou seja, pessoas que criam certos designs assim e salvam aí para que as pessoas possam usar. Tem várias coisas aqui, tem quebra-gelo, tem muitas coisas voltadas para organização, tomada de decisão, né? Então, vários diagramas assim. E como eu disse, como o público maior do Miro é mais da parte de tecnologia ou gerenciamento de projetos, então você tem muitas coisas assim nele, tá? Mas eu não vou me apegar a nenhum template específico hoje. Depois a gente tem a ferramenta de texto aqui, que ela, né? Texto serve para escrever. Então, casa, avó, qualquer coisa que você queira escrever aí. E ele também tem várias formas de editar esse texto, né? Deixar negrito, itálico, sublinhado, riscado. Também dá para aumentar o texto indefinidamente, assim, você pode ir puxando assim, ele vai crescendo. E edições também com relação à cor do texto, com relação a deixar ele com marca-texto, por exemplo, né? Várias outras coisas. É, e até mesmo fontes, né? Tem alguns outros programas parecidos com o Miro que não tem opções de fontes, por exemplo. Isso aqui também pode ser útil para se você quiser fazer alguma coisa um pouco mais diferente. Tá?
Então, essa é a ferramenta de texto. E da ferramenta de texto, a gente já pode ir direto para as outras duas, tá? Esse aqui são os stick notes e aqui as formas. Na verdade, se a gente cria um texto, né, que tá aqui, e eu clico aqui nesse símbolozinho, eu consigo transformar isso em qualquer outra coisa. Então, eu consigo criar uma nota adesiva a partir disso, né, assim como eles chamam. Consigo também transformar isso numa forma geométrica, se eu quiser. Tá? E também consigo colocar direto aqui, né? Tem várias opções de notinhas assim para você escrever. Tem esse book mode aqui também que você pode escrever várias, tipo teste, teste. Tá? Então você já pode fazer várias. Se eu seleciono várias assim, eu consigo organizar isso de várias formas, por cor, por tags, coisas assim. E agora eu joguei todas essas aqui para cá. Então tem formas de organização. Aqui eu criei tipo um cluster, né? Então é isso. E além disso, né, quando você tem formas desenhadas ou textos ou imagens, você pode também fazer ligações entre eles, né? Então tem essas funções de setinhas aqui, também dá para tem vários tipos diferentes, né? Várias pontas diferentes você pode colocar tracejado, pontilhado, mais grossa, mais fina, a cor. Se você vai colocar algum texto ou forma no meio da, da seta. Então, tem muitas opções de edição. Vou falar, inclusive, que eu não uso a maioria delas, tá? Em geral, eu faço coisas até um pouco mais simples. Já está dando mais ou menos para entender que tipo de coisa dá para fazer, né? Aqui são as setas, mas em geral, só de você criar uma forma, né? Indo aqui nesses pontinhos, você já consegue puxar alguma coisa. É... E tem a função também de lápis que dá para você riscar e coisas assim, né? E aí tem várias pontas aqui também. Tem esse aqui que são formas inteligentes, então você consegue fazer isso aqui, ó. Não foi. Fiz um quadrado muito feio. De novo. Tá, um círculo, vamos tentar. Agora ele entendeu que é um círculo, tá? Então, tem essas coisinhas que dá para fazer, mas tudo isso aqui das ferramentas bem básicas, né? Outra coisa interessante é que dá para fazer comentários, isso é útil, principalmente quando você está trabalhando em conjunto. Por exemplo, eu poderia ver uma coisa aqui e dizer assim, isso aqui precisa mudar. Né? Então, eu poderia colocar algo assim, aqui também fica quem foi que fez o comentário e tudo mais, e esse comentário fica vinculado à forma, né? Então, independente de para onde for, ele vai estar grudadinho aí, dá para fazer isso dessa maneira. Ah, deixa eu ver o que mais. Bom, tem a opção aqui de frame, que é como se fosse um, um slide, né? Então, peraí, vou colocar aqui. E aí esses frames que a gente pode criar e também pode editar, né? Eles podem ter diferentes cores, por exemplo. Depois eu consigo passar entre eles, né? Então todas essas coisinhas aqui que eu fiz, na verdade, são frames. Né? Então eu consigo, por exemplo, ir para cá, fix, quase como uma apresentação de slides, assim, né? Dando para você criar essa dinâmica. O que é muito fácil quando você está com o quadro todo bagunçado, né? Cheio de coisinhas assim. E também tem a ferramenta de upload, que aí você pode fazer upload de imagens, vídeos, textos, arquivos, tá? Então, por exemplo, eu consigo subir arquivos em PDF, por exemplo. Demora um pouquinho mais, mas entra. Eu espero.
Não entrou. Vamos tentar de novo aqui. Aqui. Esse aqui. Ah, aqui. Ele demora um pouquinho para carregar. Esse aqui, por acaso, só tem uma página, né? Mas poderia até ser mais. Acho que arquivos em Word ele também pega. Funciona bem. Então é isso. E imagens também. Então, essa parte aqui foi mais dessas ferramentas básicas. Dúvidas? Tranquilo? Você já tentou usar ele no seu tablet? Seu tablet é igual ao meu. Sim, sim, Paula. Então, eu já tentei usá-lo no tablet. Eu não gosto muito, mas eu consigo, inclusive, demonstrar aqui, ó. Peraí, deixa eu... Uhum. Eu consigo entrar no... Eu consigo entrar nele em mais de um dispositivo ao mesmo tempo, com a mesma conta. Então, Tá. eu consigo, inclusive, usá-lo no computador e usar no tablet ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui a Matrix, só para ter como exemplo. Eu acho que no nosso tablet, né, para o pessoal saber, é um S6 Lite, né? Ele talvez fique um pouquinho pesado. Às vezes Ah, eu tá. sinto ele dando uma engasgadinha. Sim. Mas acho que dependendo do que você queira fazer, dá para usar também. Eu não sei um uso diário, constante, assim, tá? Uhum. Ele fica, ó, dá para ver aqui. Sim. Ele mexe, mas ele dá um pouco de lag, assim, quando tá entrando e tal. Mas, por exemplo, aqui, ó, nessa parte de cá, vou escrever algo com a caneta do tablet. É, não escolhi uma cor muito boa, né? Deixa eu pegar alguma coisa que tenha um contraste maior. Legal. Ah, então dá para fazer assim também. Ops. Ah, quando você usa, isso eu nem sabia para ver como eu usei pouco no tablet. Quando você usa no tablet e usa a caneta, ele imediatamente vai para a função de caneta. Sim. Para você apagar alguma coisa, você tem que ir clicando mesmo, excluindo. Mas aí dá para usar. É, e eu tenho a impressão de que essa função de caneta realmente funciona melhor se tiver no tablet, né? Que aí você tem um controle maior. Mas da sua demonstração, parece que no desktop funciona melhor mesmo. É, eu acho que ele é um programa um pouquinho pesado, né? Talvez um tablet mais novo, ele até rode com mais facilidade. Ou talvez um com a tela maior também facilite, Uhum. tá? Mas aí é isso. Daí, quais são as possíveis utilidades, assim, que eu vejo no Miro, né? Usando pelo computador, independente, mas usando para atendimentos, principalmente, né? Eu diria que tem muitas ferramentas, assim, muitas estratégias terapêuticas diversas, que às vezes a gente vê o modelo de como fazer usando coisas físicas, né? Tendo um material físico, escrevendo ali em tempo real e coisas assim. E que aí, óbvio que a gente adapta nos atendimentos online, por exemplo, usando um arquivo do Word ou um PDF editável, alguma coisa assim. Eu acho que ele cumpre bem essa função de fazer meio que você ter um espaço virtual para elaborar esse tipo de coisa, né? Na verdade, os exemplos que eu trouxe aqui são todos muito dentro disso, né? Então, hoje, como é que eu tenho trabalhado? Uma coisa importante para vocês saberem, o Miro, ele tem uma versão gratuita, na qual dá para vocês fazerem basicamente tudo isso que eu mostrei, só que a limitação da versão gratuita está mais no número de quadros que você pode criar. Né? Na versão gratuita, você só pode criar até 3 quadros diferentes. Né? Os quadros começam assim, branquinhos, tá? E aí aqui você vai preenchendo da forma como você preferir. Na versão paga, né, que são é, US$ 8 por mês, se você for comprar plano anual, é um pouco caro, principalmente
levando em consideração que é em dólar. Mas aí você tem a possibilidade de fazer quantos boards você quiser, né? E aí o que eu faço hoje é eu tenho um para cada atendimento, um para cada cliente que eu atendo, cada paciente que eu atendo, e também tenho um para cada pessoa para quem eu dou supervisão, né? Então já fica tudo meio que separado assim, cada pessoa, inclusive disponibilizo acesso aos boards para essas pessoas, né? Porque uma coisa legal é que dá para a gente compartilhar esses quadros brancos com as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu, aqui não tá acessível para ninguém, né? Mas se eu colocar assim, pode visualizar e copiar o link do board, eu consigo enviar para vocês aqui, por exemplo, no chat do Zoom. E aí, se vocês entrarem aí, eu não sei se alguém poderia entrar para demonstrar, vai aparecer o mousezinho de vocês aqui, né? Então dá para você trabalhar simultaneamente com outras pessoas, né? Com um número indefinido de outras pessoas. E sem falar que dá para fazer diferentes tipos de habilitação, né? Você pode liberar a pessoa para apenas visualizar ou para comentar. Normalmente eu coloco esse tipo de board que eu compartilho para a pessoa só poder comentar, porque senão pode bagunçar as coisas, né? Então, comentar é o suficiente. Ou editar, que a pessoa pode mexer no que ela quiser, ou não ter acesso nenhum. Ah, então, por exemplo, aqui tá como editar e quem é que tá junto? Tá a Bruna lá. Então, a Bruna... Olha aquele PDF que a gente summonou, onde é que ele tá? Tá aqui. É, vamos lá, ó. Dá para ver onde é que a Bruna tá mexendo aqui. Se ela quiser... Vê se tu consegue tirar essa cadeira do lugar aqui, Bruno. Deixa eu ver. Achei ela. Ai, deixa eu... Arrastei ela pro lado. Pronto. Então dá para ter essa coisa de mais de uma pessoa editar ao mesmo tempo, tá? Ah, daí, deixa eu compartilhar. Mas até, assim, no meu uso comum, eu nem faço dessa forma de compartilhar o link com a pessoa, não. Eu literalmente compartilho a tela e vou editando assim mesmo, né? Acho que é mais simples. Daí a gente pode colocar formas editáveis, assim. Então, é muito bom para você poder fazer, por exemplo, a matrix da arte ou fazer vantagens e desvantagens, né? Que é uma estratégia usada muito na DBT, na TCC também e tal. Dá para ter esse uso. Ou, por exemplo, você simplesmente colocar textos em que você possa escrever, né? Então, por exemplo, aqui na fórmula do desafio, que é um exercício de tomada de perspectiva, né? Um pouquinho como o ponto de escolha, eu, por exemplo, escrevo o que está escrito aqui para a pessoa e depois eu puxo umas setinhas, assim, né? Então, por exemplo, o que que seria um comportamento de aproximação com os teus valores, né? Então, a pessoa poderia me dizer, sei lá, convidar, peraí, que tá, convidar meus amigos, por exemplo, ou telefonar para fulano. E aí a gente pode puxar uma setinha para cá também. O que seria um comportamento de não fazer nada, né? Ou de piorar as coisas. Eu consigo escrever aqui também. Então, mais ou menos nessa ideia aqui. Outras coisas, deixa eu ver. Fala, Bruno. João, eu tô aí no seu quadro então, né? Mas para mim tá aparecendo todos. Como que eu faço para focar só nesse que você está trabalhando agora, se eu quisesse trabalhar ele em conjunto com você? Pronto. Vê se aparece essa função para você. Aqui do lado tem Open Sidebar.
Aí você vai ter uma lista com todos os frames. Open. Você pode. Qual que é o ícone dele mesmo? É tipo um livrinho, assim, mas na verdade é um quadradinho com... É embaixo de todos, lá no canto inferior esquerdo. Ah, sim. Achei. Mas se tu Ah, clicar sim. nos diferentes frames, aí você vai ser direcionada para ele. Foi. Beleza. Daí fica centralizadinho já nele, né? É, Show. Achei aqui. Valeu. é. Então, tem essa função. Aí, por exemplo, aqui a gente tem tabuleiro de xadrez funcional, tá? Então, dá para jogar xadrez aqui se quiser, mas uma forma... Isso eu vou revelar aqui para vocês que é completamente teórico, tá? Eu nunca cheguei a fazer isso na prática, quem sabe um dia. Mas eu pensei que dá tranquilamente... Tem a metáfora do tabuleiro de xadrez, né, na Action, uma metáfora de self como contexto. E dá para a gente, por exemplo, associar a essas formas pensamentos específicos, né? Comentando assim, então, tipo assim, é, eu sou uma pessoa horrível, sei lá. E aí você tem esse comentário aqui, e aí como se essa peça passasse a representar esse pensamento nesse tabuleiro de xadrez, né? Então, assim, só exemplos de como dá para ser bem criativo, né? Com o uso dessa ferramenta. É, outras coisas, né? Aqui tem coisas mais de supervisão também, né? Então, aqui que é uma tabelinha com a flexibilidade através das diferentes dimensões psicológicas, né? Então, você tem mais ou menos esse modelo para apresentar, né? Isso aqui não seria de uso em um atendimento mesmo, né? Claro, seria mais para fins educacionais ou de supervisão. Ou Exaflex, ou análise em cadeia, né? Então, você pode ir escrevendo aqui e tal. Uma diferença entre formas e stick notes, que são essas aqui, é que o stick note ele sempre o tamanho do texto ele vai ser adaptado, né? Então se eu começar a escrever assim, se eu assim, escrever dessa forma, então ele vai adaptando o texto, né? As formas elas não funcionam assim. Eu prefiro as formas, porque às vezes não sei, preferência minha mesmo, sem muita explicação. Então, outras coisas, tríplice de contingência, as tabelinhas da terapia baseada em processos, tem alguma coisa aqui que não deveria estar. É. É, aquela coisa, por exemplo, você mostrar uma imagem, né? A partir dessa imagem fazer algum tipo de intervenção, ou você ter algo que possa ser revelado, né? Então, por que é que o coelhinho está correndo? Ele está correndo de algo, ou ele está correndo em direção a algo, né? Então, pode ter esse tipo de recurso. Mais imagens aqui, que também dá para gente... Não, essa linha aqui é muito fina. Também dá para gente sublinhar, desenhar, riscar, puxar setas. Ah, e outra coisa muito legal que também dá para botar vídeos dentro do Miro, né? Você importa diretamente. Então, só para vocês verem, né? Peguei como exemplo aqui essa notícia. E aí você simplesmente copia e cola o link. E aí o vídeo fica aqui. Da mesma forma, ele funciona como uma figura. Então, eu consigo puxar setas, enfim, organizar da forma como preferir. E se der play, ele reproduz aqui mesmo. Né? Então, e pelo que eu vi, eu não testei ainda colocar, por exemplo, 50 vídeos num único board, né? Eu acho que não dá problema, né? Até fiquei, nossa, vai ficar meio pesado, mas acho que não, porque ele, no final das contas, enquanto você não clica nisso aqui, é como se fosse uma simples imagem. Então não pesa tanto, né? E óbvio que você tem que estar... Ah, isso é importante, né? O Miro, ele só funciona online, né? Ele não funciona offline, até onde eu sei, em ocasião nenhuma, né? Então,
tudo isso que eu estou editando, ele está editando na nuvem, né? Não tem nada salvo no meu computador. Então, a mesma coisa serve para os vídeos, né? Da mesma forma, você não pode acessá-los por fora. Daí tem outras coisas aqui, outros exemplos, né? Dá para importar fichas específicas, por exemplo, da DBT ou de outros modelos terapêuticos, se você quiser pegar a página inteira, né? Mostrei que dá para pegar o arquivo completo, mas se você conseguir isso como imagem também, dá para copiar do arquivo PDF, dá para colocar aqui, ainda para dar zoom, tá? Aqui a qualidade não fica tão boa, mas porque no PDF já não era tão boa assim. E outra coisa, e aí esse que é o uso talvez até mais recorrente do Miro, no meu caso, é para fazer as análises funcionais baseadas em processos, né? Então, tem um vídeo lá no YouTube especificamente falando só sobre isso, né? Então dá para ver lá. Mas a ideia aqui é que você possa escrever experiências e eventos relacionados às demandas clínicas de uma pessoa que está fazendo ah, acompanhamento psicológico e você vincular essas coisas a partir de o que é que influencia o quê, que tipo de influência é essa, e talvez a partir disso conseguir identificar também os diferentes processos, né? Pensando na arte de flexibilidade, em flexibilidade psicológica, por exemplo, né? Aqui tem um exemplo que eu mudei várias informações, né? Mas foi baseado em um atendimento real que eu fiz, né? Então, um pouquinho de dinâmica em que você tem um certo tipo de comportamento como estratégia de evitação experiencial, talvez, né? De desconfortos específicos frente a certos estímulos, tá? E eu faço dessa forma assim, branquinha e super chapada, mas eu trouxe também um exemplo mais colorido, que isso aqui foi de uma supervisionanda minha, né, a Júlia. Tem aqui o Instagram dela também, se vocês quiserem seguir. Dá para ver que a Júlia tem bem mais apreço artístico assim do que então dá para você também atribuir cores se quiser fazer, né, na intenção aqui de ficar mais claro assim as informações, né? E a ideia também é que é bem fácil de fazer isso em conjunto com a pessoa, né? Então você poder de alguma forma trazer essas ferramentas para a sessão mesmo, né? Compartilhando a tela, fazendo junto com a pessoa. Ah, tem mais algumas ferramentas, mas eu acho que elas não são tão necessárias para a gente, tipo timer, ou, por exemplo, algumas coisas de votação, que aí são mais para quando você está trabalhando com grupos e coisas assim. Ah, esse fundo preto ou cinza que está aqui, ele está assim por escolha minha, por preferência minha, mas o default do Miro é que ele venha branquinho, né? Então você mexe aqui, né? E aí dá para botar várias cores, né? A cor que você preferir. Outra coisa que normalmente ele vem também é com esse grid, né? Com uma gradezinha atrás que ajuda às vezes para você posicionar as coisas, né? Ah, deixa eu ver se tem mais algo importante para comentar. Eu acho que uma função que eu não lembro agora se ela é própria da assinatura ou se ela é oferecida no plano normal também, não lembro agora, mas é de como você pode exportar essas coisas que você faz aqui, né? Então, por exemplo, dá para fazer assim, eu coloco salvar como imagem, aí depois eu boto aqui, pode ser tanto uma imagem de diferentes dimensões, mas também pode ser um vetor, né? Um PDF. E aí vamos supor que eu queira exportar isso aqui especificamente, né? Aquela análise lá que eu fiz. E eu clico aqui em Export. E ele vai salvar dessa forma. Deixa eu pegar aqui. Hum, Dessa maneira aqui. Tá?
um PDF que não é só uma imagem, ele é selecionável também, né? Dá para copiar, então é vetorizado. Se for exportar como imagem, ele vai fazer o mesmo processo, só que aí quando você der zoom, ele não vai ficar nítido assim, né? Vai perder a qualidade. E eu acho que é isso. Alguma questão assim, vocês gostariam de ver alguma coisa na prática ou o que surgiu aí? Foi excelente a explicação, super clara. A única dúvida que eu tinha, você já esclareceu imediatamente, que era essa questão da imagem e do PDF, assim, de Uhum. poder selecionar depois. Então, muito, muito legal a ferramenta. Obrigada, João. Joia. Muito boa mesmo. João, quando você compartilha com os seus clientes, bom, os meus às vezes fazem muito pelo celular a sessão, né? Uhum. Como que você faz quando é assim, e exige a participação deles, né? Que eles preencham alguma coisa, ou, enfim, complementem com você, como que você costuma Sim, sim. lidar? Pelo celular realmente é um desafio, né? Normalmente, independentemente do uso, eu costumo compartilhar a tela, né? Se eu vou fazer o uso do Miro, mas aí inevitavelmente fica pequeno mesmo, né? No celular acho que não tem muito o que fazer. Uma coisa boa é porque o Miro dá para dar bastante zoom, né? Então, se você quiser passar para a pessoa assim, bem de perto mesmo, assim, talvez fique mais fácil dela visualizar, né? Ou algo mais curtinho assim, é como é para você preencher a tela inteira e isso aqui mesmo no celular vai ser legível, né? Mas outras coisas realmente pelo celular ficam bem mais impossibilitadas. Eu diria que essa questão, o Miro não traz necessariamente uma vantagem em relação a, por exemplo, simplesmente compartilhar a tela na tela normal, qualquer coisa do tipo assim. Talvez uma possibilidade seria enviar algo antecipadamente para a pessoa já ter acesso prévio, né? Mas não tem necessariamente uma solução para isso, não. Pelo menos não que o Miro ofereça. Uhum. É bom que tem essa opção de mandar depois também, né? Às vezes a pessoa acompanha ali e Sim, depois sim. comenta e rende para a próxima sessão, E né? dependendo do que for, né, dá para fazer algo muito simples, né? Tem um atalho que não é do Miro, mas nem todo mundo conhece, que é é o print, mas é um print mais focado, né? Que é o Shift Windows S, né? Que aí você seleciona só o que você quer e aí depois você pode encaminhar para a pessoa, né? Por exemplo, se eu abrir o Paint aqui, vai estar só aquilo lá que eu cortei, né? Então, é, dá para fazer isso com a tela do Miro também ou com essas outras formas de exportação. É, Dá para compartilhar só um frame de um quadro ou não? Quando você compartilha o quadro inteiro, será? não, só um frame não. Quando eu clico aqui em Share, as opções que ele me dá são ou eu. Inclusive, é importante eu comentar aí sobre, sobre isso, porque é, ele tem várias opções aqui, né? Essa última parte aqui é especificamente sobre esse quadro, né? Sobre o board completo, né? Agora, eu consigo compartilhar também para a pessoa o time, né? E aí a pessoa que tem acesso ao meu time, ela tem acesso a todos os meus boards. Ou seja, isso aqui é a coisa para a gente nunca fazer. A não ser que você de fato esteja trabalhando. Porque tem um outro plano no Miro, que é tipo plus plus, né? E ainda tem o plus plus plus. Que aí, além de você fazer boards ilimitados, você também consegue fazer times ilimitados. E aí você consegue mas aí é mais para empresa mesmo, coisas assim. Mas em geral o que a gente usa para compartilhar é mais esse aqui, e aí compartilha o, o quadro inteiro, dá inclusive para setar senhas, né? Então você consegue colocar aqui, por exemplo, só vai acessar agora quem acertar essa senha aqui que eu vou colocar, né? Então a pessoa só tendo o link, ela não tem acesso, ela também vai precisar de uma senha. Mas é isso.
Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver, no Giovana. Oi, Giovana, nem tinha visto, você tava aí. Tudo bem? É... Massa, fiquei pensando na possibilidade de adaptar algumas ferramentas, tipo agenda de atividades e monitoramento também. Aí Maria Paula falou, boa ideia, e precisa sair, tudo bem. Tem algumas coisas que eu acho que dá para se adaptar muito bem para o Miro, e tem outras coisas que eu sinto que o Miro não necessariamente oferece uma grande vantagem a outras ferramentas, né? Então, do tipo, às vezes, se é para a pessoa fazer um registro diário ou algo mais contínuo assim, alguma outra ferramenta, como por exemplo o Google Forms ou alguma coisa de acesso mais facilitado, às vezes até pelo celular, pode funcionar melhor do que o Miro, né? Então, é mais para um uso, é mais para você analisar quando é que ele faz sentido. Para mim, ele é a melhor ferramenta possível que a gente tem para fazer análises funcionais baseadas em processos, assim, dessa forma. Isso é muito melhor nele do que em qualquer outra ferramenta que eu já tentei usar, né? Então, toda essa coisa de você esquematizar, diagramar mais ou menos interações entre diferentes eventos, assim, eu acho que ele funciona extremamente bem, tá? E às vezes para, por exemplo, até mesmo para registro de, por exemplo, registro de informações que você vai levar para supervisão, né? Uma coisa que eu já tenho feito. Então, você aproveita ali, escreve e também meio que fica tudo num lugar só, então é legal também para você ter um histórico disso, né? Então, é, tem essas vantagens. Eu acho que talvez seja isso, tá, pessoal? Com certeza tem mais coisa que dá para fazer no Miro, né? Eu estou usando essa ferramenta não tem tanto tempo assim, né? Desde o início do ano, mais ou menos, que eu passei a usá-la. E eu vou falar para vocês, inclusive, nessa coisa de plano pago ou plano gratuito. Assinei o plano pago tem apenas, acho que não faz 2 meses. Então faz pouco tempo que eu tô com essa liberdade assim para fazer boards limitados, né? Antes o que eu fazia era simplesmente ter frames específicos e eu dava bastante zoom assim, então não tinha nenhum risco de vazar nem nada do tipo. E aí também, obviamente, o board não era compartilhado para as pessoas, né? Eu compartilhava só recortes, assim, só imagens do que a gente tinha feito. Mas eu acho que é isso. Tudo bem? Mais dúvidas ou sugestões? Tranquilo? E acho que como qualquer coisa, assim, como qualquer ferramenta, a gente aprende muito mexendo, né? Então, a minha sugestão para vocês é começa a usar aí para fazer qualquer coisa, que daqui a pouco vocês vão usando a criatividade de vocês também para expandir o uso dele. Tudo bem? Vou parar de gravar. Então, tchau, tchau, pessoal do YouTube aí. Assina o canal, me segue no Instagram, essas coisas todas. E tchauzinho.